Olá, pessoal! Essa é a nossa primeira aula dessa nossa jornada nessa disciplina de algoritmos. Sejam bem-vindos! Muito bem, primeiro nós vamos falar sobre um programa de computador. O que são programas de computadores? Nada mais são do que sequências de instruções que são escritas numa linguagem de programação e que são executadas em um computador para resolver um determinado problema. Em um computador acontece um processamento com base em dados que nós fornecemos de entrada e ele vai produzir, esse programa, alguma saída, como mostrar dados no monitor, imprimir dados numa impressora. Bem, na verdade, quando o programa é executado, várias coisas entram em jogo, como por exemplo o processador, a memória RAM do computador, um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída. O processador é aquele que vai executar as instruções do programa uma por vez. A memória RAM, o papel dela é armazenar o programa e os dados que vão ser executados. Os dispositivos de entrada, como o teclado, um mouse, vão fornecer essas entradas, dados para o seu programa, dados para o computador. E o dispositivo de saída, como um monitor, uma impressora, é onde vão ser exibidos os dados. Perfeito! E o que é um algoritmo? Um algoritmo, na verdade, é aquilo que define um programa. Um algoritmo é uma descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Uma outra definição é uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional. Percebam as palavras-chave aqui: sequência de passos, sequência de instruções para resolver um problema. Essa é a ideia básica por trás de algoritmo. Muito bem, vamos ver aqui então um exemplo de algoritmo. Como preparar um hambúrguer. Olha aí, 11 passos que a gente segue para no final ter um hambúrguer. Pegue um pão, corta o pão no meio, pegue a maionese, passe a maionese entre as fatias do pão, pegue a alface e o tomate, corte a alface e o tomate, coloque a alface e o tomate entre os pães, pegue o hambúrguer, frite esse hambúrguer, coloque o hambúrguer entre as fatias de pão e junte as duas fatias. No final, o que nós temos? Um hambúrguer. E para construir um algoritmo, quais são as estruturas fundamentais? Nós temos as seguintes estruturas: sequencial, seleção e repetição. Ora, na sequencial, os comandos são executados um depois do outro. Essa sequência de bolinhas que você está vendo aí. Cada comando segue o comando anterior. Na seleção, alguns comandos são executados e outros não. Olha lá, você tem uma bolinha, você tem uma condição. Se essa condição for verdadeira, alguns comandos vão ser executados. Mas se a condição for falsa, opa, aqueles comandinhos que você está vendo ali no canto não são executados. E a repetição? É parecida com a seleção, só que nesse caso, alguns comandos eles vão ser executados várias vezes. Você tem a condição, e se a condição for verdadeira, esses comandos são executados. Reparem a figurinha. Depois que os comandos são executados, ele volta e olha novamente para a condição. Se a condição for verdadeira, executa novamente e você entra num loop, numa repetição, até o momento em que a condição for falsa e você segue o programa adiante. Perfeito? Muito bem. Quando nós vamos escrever um programa, nós temos que se preocupar com duas coisas básicas, que são a sintaxe e a semântica da linguagem. A sintaxe, ela significa escrever de forma correta um programa. A semântica está associado ao significado desses comandos. Vejam aí na tela. A gente tem um algoritmo que foi escrito na linguagem que é suportada pelo Calango, que é o programa, o compilador que a gente vai estar utilizando ao longo dessa nossa disciplina de algoritmos. Percebam, cada palavrinha ali que você está vendo em azul, algoritmo, principal e fim principal, são palavrinhas que a gente chama de palavras reservadas e fazem sentido nesse algoritmo. Percebam a estrutura. Uma palavra-chave, algoritmo, logo em seguida vem o nome do seu algoritmo, Olá Mundo, e um ponto e vírgula.
Esse ponto e vírgula é obrigatório, tá, pessoal? Em seguida, vocês veem aí várias linhas que começam com barra, barra. Pessoal, no Calango, tudo que começa barra, barra, o que vem depois é comentário, é ignorado pelo programa. Só serve para documentar o seu código. Principal e fim principal são duas palavrinhas-chave que indicam o início e o fim do seu programa. É ali, naquele meio, onde você vai colocar as instruções do seu programa. E vejam, a gente colocou um primeiro comando ali. Escreva, abriu parênteses, Olá Mundo. E percebam que Olá Mundo foi escrito entre aspas duplas. Isso não foi feito simplesmente, por escolha minha. Não, é porque isso é um texto. E um texto lá no Calango é uma sequência de caracteres delimitada por um par de aspas duplas. Fechou parênteses, ponto e vírgula. Vamos ver como é que isso funciona na execução? Muito bem. Temos aqui um vídeo, ali o nosso programinha do Calango. Vamos abrir o programa, perfeito, abrir o programa, vejam, a estrutura do algoritmo já está ali. Eu agora vou ali entre o principal e fim principal escrever um comando. O comando escreva, que é um programa para escrever alguma coisa na tela. Escreva, abre parênteses. E agora, abriu aspas duplas. Olá, mundo. Fechou aspas duplas. Fechou parênteses. Ponto e vírgula. Ok. Está aqui o nosso primeiro programa. Vamos executar? Quando a gente executa, olha o resultado aí na tela. Ele mostra a mensagem Olá Mundo impressa na tela. Perfeito? Muito bem. Esse foi o nosso primeiro programinha. Mas alguns problemas podem acontecer. Vejam, por exemplo, se eu esquecer aquele ponto e vírgula que vem logo no final da frase Olá Mundo, o que vai acontecer? Um erro de sintaxe. O Calango vai dizer, olha, está faltando um ponto e vírgula aqui. É um erro de sintaxe. E se eu pegar aquela palavra principal que está escrita em minúscula e colocar um P maiúsculo? Também vai dar erro, um erro de sintaxe. Então, algumas regrinhas básicas, cuidado com esses pontos e vírgulas, eles são obrigatórios. Nesse programa que você está vendo, aonde tem ponto e vírgula, precisa ter. A gente vai ver isso ao longo do curso. Agora, algoritmo principal e fim principal tem que estar escrito exatamente do jeito que vocês estão vendo aí. Vamos ver isso lá no código? Olha lá, o nosso programinha, tá? E vamos pegar desse nosso exemplo, e o que a gente vai fazer? A gente vai tirar aquele ponto e vírgula ali. Vamos ver. Olha lá, tirando ponto e vírgula, vamos executar o programa. O que acontece? Olha aí o erro. Tá faltando um ponto e vírgula. O programa não pode rodar sem esse ponto e vírgula, perfeito? Faz parte da sintaxe da linguagem. Ok, vamos colocar de volta o ponto e vírgula e vamos rodar. O que acontece? O programa rodou perfeitamente. Muito bem, ele precisa do ponto e vírgula para executar. E agora, vamos testar o outro problema. Vamos pegar o principal e colocar o P maiúsculo ali. Colocamos o P maiúsculo, vamos rodar. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha só, acusou um outro erro. Ou seja, principal precisa ser escrita em minúscula, faz parte da sintaxe da linguagem. Perfeito? Muito cuidado, muita atenção a esse ponto então, tá bom? Muito bem, nós escrevemos um programinha muito simples que tinha um único comando escreva. E o comando escreva, ele simplesmente escreve aquele texto na tela. Muito bem, existe um outro comando chamado escreva L, que faz o seguinte, ele escreve uma linha de texto, ok? É igualzinho escreva, só que a diferença é que ele escreve uma linha de texto e o próximo comando escreva vai ser escrito na linha de baixo. Esse programinha que vocês estão vendo aí na tela, pessoal, é muito parecido com o anterior. Só que ao invés de ter um único comando escreva, nós temos 4 comandos escreva. E reparem, o que a gente passa para o comando escreva é um texto, uma sequência de caracteres que está entre um par de aspas duplas abrindo o texto, aspas duplas fechando, 4 linhas de texto.
E se você executar aí esse programa, o resultado vai ser o que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? Vou deixar a execução desse programa como tarefa para vocês. Muito bem. Olha aqui um outro exemplo um pouco mais elaborado, também com o comando escreva. Meu Deus, professor, que tamanho de programa? Calma, é simples, é a mesma ideia. Reparem lá, algoritmo, meu desenho, ponto e vírgula. Principal e lá embaixo, fim principal. E ali no meio, nas instruções, estão o quê? Vários comandos escreva. E cada comando escreva tem o quê? Tem um texto ali dentro dele, ó. Abriu aspas duplas, um texto, fechou aspas duplas. São várias linhas de texto que eu estou escrevendo. E no final, quando isso for executado, olha que legal, ele vai mostrar essa figurinha que vocês estão vendo aí. Um desenho aí de um castelo. Então vocês podem juntar a escrita de várias linhas de comando para, por exemplo, mostrar um desenho na tela. Uma arte ASCII 2, por exemplo. Pesquisem na internet. Existem vários exemplos de desenhos feitos em ASCII 2 bem interessante. Vou deixar também como tarefa para vocês rodar esse programinha, ok? Muito bem. Falamos então de como mostrar na tela textos, mas existem outros tipos de dados que nós podemos trabalhar na nossa linguagem. Alguns exemplos de tipos de dados são, nós temos valores inteiros, reais, textos que já vimos, caractere e valores lógicos. Vamos ver cada um deles? Um valor inteiro é um número que não tem casa decimal, como por exemplo 100, 0, menos 3. Um valor real é um número que tem casa decimal. E reparem, o que diferencia a parte inteira da parte decimal é um ponto, não é vírgula, tá, pessoal? Muita atenção, é um ponto. Então, 100.0 é uma constante do tipo real. Menos 3.0 também. 1.7. 50. Opa, professor, mas espera aí. 50 não é inteiro? Perfeito. Mas todo número inteiro também não é um número real? Então 50 pode ser vista não só como uma constante inteira, mas como uma constante real. Tudo bem? Ora, a constante do tipo texto, nós já vimos no exemplo anterior, é aquela que começa com aspas duplas, uma sequência de caracteres, aspas duplas. Reparem, você tem uma aspas duplas de início e uma de fim, os seus caracteres aqui no meio, perfeito? Olha alguns exemplos, São Paulo entre aspas duplas, o número de telefone entre aspas duplas, tudo isso são dados do tipo texto. Um caractere, opa, um caractere, como o nome diz, representa um único caractere, tá joia? Só que um único caractere você não coloca entre aspas duplas como um texto, você coloca entre aspas simples. E nós temos também as constantes lógicas, verdadeiro e falso. Perfeito. Vamos então escrever um outro programa, um outro algoritmo para testar essas nossas constantes, esses nossos novos tipos de dados. Veja o que mudou nesse programa, pessoal. Eu tenho, da mesma maneira, lá o esqueleto do meu algoritmo, começa lá algoritmo, o nome do algoritmo, ponto e vírgula, certo? Principal e fim principal, e os meus comandos, as minhas instruções estão ali dentro. E vejam, eu tenho vários comandos, escreva L. Reparem, primeiro comando, escreva L, abriu parênteses. Olha aqui que eu coloquei ali, 2019, coloquei uma constante do tipo inteiro. Perfeito. Olha na janelinha ali do lado, quando eu rodar o programa, vai mostrar 2019. Segundo comando, escreva L, eu estou passando 19.90, uma constante do tipo real. Ele vai mostrar esse valor. No terceiro comando, esse está fácil, é uma constante do tipo texto, é igual a gente já fez em alguns exemplos passados. O quarto comando, escreva L e eu estou passando uma constante do tipo caractere, um L. Escreva L, verdadeiro, então eu estou passando uma constante do tipo lógico. Se eu rodar esse programa, vocês vão ver esse resultado que está aparecendo aí nessa janelinha preta. Muito bem, vamos lá. Estamos aqui de novo com o nosso calango aberto. Vamos rodar aquele exemplo que a gente viu anteriormente. Olha lá,
escreva L, abriu parênteses, vamos colocar a constante, 2019, ponto e vírgula. Perfeito? Outro comando, escreva L, abriu parênteses, agora a constante do tipo real, 19,90, ponto e vírgula. Outro comando, escreva L, abriu parênteses, e aí vamos colocar aí uma constante do tipo texto, abriu aspas duplas, Brasília, fechou aspas duplas, fechou parênteses, ponto e vírgula. Mais um comando, escreva L, abriu parênteses, abriu aspas simples, verdadeiro, né? Vamos colocar a constante lógica, ponto e vírgula. Vamos rodar, tá aí o resultado na tela. Muito bem. E se a gente quiser, por exemplo, incrementar um pouco mais esse nosso programa? E se a gente quiser não só mostrar 2019, mas mostrar aí, ó, estamos no ano de 2019? É simples, basta você pegar o comando, escreva L, e ao invés de escrever, passar para ele, entre parênteses, uma única coisa, você passa duas coisas, mas separa entre vírgulas. Reparem ali o primeiro comando, estamos no ano de, é um texto, perfeito? Vírgula, 2019. Então percebam, eu passei para o comando escreva L, um texto e um valor inteiro, mas eu coloquei uma vírgula para separar os dois. Na linha de baixo, um texto, o preço do produto é, vírgula, e um valor real. Perfeito? É a mesma ideia para as linhas de baixo. E aí vocês vão ver o resultado, tá aí na tela. Bem legal, né? Vamos lá. Vamos falar de um assunto importantíssimo, variável. Pessoal, o que é uma variável? Uma variável é uma caixinha que pode guardar um valor, ok? E essa caixinha, ela pode guardar um valor do tipo inteiro, um valor do tipo real, um valor do tipo texto, um valor do tipo caractere ou lógico. Todos aqueles tipos que a gente viu anteriormente. Então vejam aí, a figurinha, eu tenho uma caixinha, perfeito? Essa caixinha tem uma plaquinha na frente dela dizendo inteiro. Isso é uma variável do tipo inteiro. E essa caixinha, essa plaquinha está dizendo, eu só posso colocar aqui dentro um valor do tipo inteiro. 20, por exemplo. Eu não posso colocar um texto ali dentro. Tem uma plaquinha dizendo, eu só aceito inteiro aqui dentro. Tudo bem? Um outro detalhe é que essa caixinha ela tem um nome. E esse nome, ele segue uma regra bem definida, tá? Esse nome, ele pode ter letras, dígitos ou ainda sublinhado. Primeira regra. Esse nome não pode iniciar com número. Esse nome tem alguns caracteres que ele não pode ter, como por exemplo, ser cedilha, arroba ou espaço em branco. E ainda, esse nome não pode ser uma palavra reservada da minha linguagem, ou seja, ele não pode ser principal, fim principal, algoritmo. Vamos olhar alguns nomes? A. Sou o caractere A. É um nome válido? Perfeito, está de acordo com todas essas regras. Nome. Também, perfeita, de acordo com todas as regras. Minha variável 2. Muito bem, uma sequência de caracteres que termina com um dígito. Está de acordo com as minhas regras. Só não pode começar com um número, com um dígito, tá bom? Outra, sublinhado variável. Também está correto, porque o meu nome pode ter várias letras e pode ter sublinhado também. Agora, vamos olhar. Um valor começa com dígito. Já não é um nome válido. Aluno, @gmail, não é um nome válido, não pode ter arroba. Principal não é válido, principal é uma palavra reservada da linguagem. Perfeito? E como que eu utilizo uma variável? Como é que eu crio uma caixinha dessa? Declarando. Eu preciso declarar uma variável para poder usar ela. E em que lugar do programa eu faço isso? Lá na parte de declarações. Entre o início e o fim do seu algoritmo. Antes dos comandos, tá, pessoal? A sintaxe para declarar uma variável é o tipo de dados da variável,
o que está escrito ali naquela plaquinha, tá bom? E o nome da variável. Exemplo, inteiro, ano, ponto e vírgula. Eu estou declarando uma variável que se chama ano do tipo inteiro. Real, preço produto. Estou declarando aí a minha variável preço produto do tipo real. Cidade do tipo texto. Como eu declaro isso? Texto, cidade, ponto e vírgula. A minha caixinha chamada cidade, que tem o tipo texto. Caractere, letra, ponto e vírgula. É a minha variável do tipo caractere. Lógico, choveu ontem, ponto e vírgula. É a minha variável que se chama choveu ontem, que tem o tipo lógico. Perfeito? São essas caixinhas aí que a gente declarou. Muito bem. E agora, como que eu faço para colocar um valor dentro dessa minha variável? Como é que eu faço para guardar um valor dentro dessa minha caixinha? Atribuindo um valor a ela. Essa é a primeira maneira, tá bom? Como é que funciona? Olha a sintaxe para se fazer isso. Você coloca ali a variável, um sinal de igual, que na verdade não significa igual, significa recebe, tá bom? E um valor, que é o valor que a variável vai receber, ponto e vírgula. Isso é um comando de atribuição, tá bom, pessoal? Segundo comandinho que a gente está vendo. O primeiro foi o escreva, agora estamos vendo o comando de atribuição. Então, exemplos. Ano recebe 2019, ponto e vírgula. É um comandinho para que eu possa armazenar o valor 2019 na minha variável ano, que tem o tipo inteiro. Preço produto recebe 19,90. É o meu comando de atribuição para armazenar 19,90 na minha variável preço produto. Seguindo, cidade recebe o texto Brasília. Estou guardando na minha caixinha chamada cidade, que tem o tipo texto, esse texto, Brasília. Letra recebe L. Então, a minha caixinha do tipo caractere, que se chama letra, está recebendo aí a letra L. Choveu ontem, recebe verdadeiro. A minha variável do tipo lógico está recebendo o valor verdadeiro. Vamos lá. Vamos executar um programa que vai fazer exatamente isso. Então temos ali, na parte de declarações, eu vou declarar agora a minha variável que eu vou utilizar. Olha lá, inteiro, ano, ponto e vírgula. Declarei uma variável do tipo inteiro chamado ano. Agora o que eu vou fazer? Eu vou atribuir um valor para a minha variável. Ano recebe 2019. Perfeito, a minha variável ano está guardando 2019. Então agora eu vou mostrar na tela. Escreva L, abriu parênteses, agora um texto, a minha variável, guardar, vírgula, ano. Olha que interessante. Quando eu coloco ano ali no meu comando escreva, ele mostra o valor da minha variável, o valor que ela está armazenando. Perfeito? Muito bem. Aqui nós temos um outro exemplo, um outro algoritmo, que nada mais é do que uma extensão daquele algoritmo que a gente acabou de ver. Na verdade, a única diferença aqui que vocês vão ver é que, olha lá, na parte de declarações, em vez de ter só a minha variável ano, eu tenho várias variáveis, aquelas que eu mostrei no slide anterior. A declaração da variável preço-produto, cidade, letra e também, choveu ontem. Logo em seguida eu tenho os comandos de atribuição para cada uma dessas variáveis. Olha lá, ano recebe 2019, preço-produto recebe 19,90 e as outras atribuições que a gente viu no slide anterior. E finalmente, olha lá, escreve os valores lidos. Vários comandos escreva. Aonde cada comando escreva vai mostrar o valor de cada uma dessas variáveis, tá? É o que a gente já viu no slide anterior, mas reparem, a gente juntou vários comandos. Olha o tamanho que está ficando o nosso programa. Já está crescendo bastante, já estão fazendo bastante coisa, mas não está assim tão complicado. Reparem, a gente faz, na verdade a gente está fazendo 1, 2, 3 coisas básicas aí nesse programa. A gente está declarando variáveis, está atribuindo valores para essas variáveis, está escrevendo os valores lidos, ok?
Fica aí como dever de casa vocês rodarem esse programinha em casa, ok? Muito bem. Tem uma outra maneira de uma variável receber um valor. Esse é bem interessante. É solicitando ao usuário. Que usuário? Você. Você que está aí escrevendo o seu programa, está rodando ele. É você que vai fornecer o valor para a variável, você vai digitar ali aquele valor. E a sintaxe para fazer isso é a seguinte: leia, abriu parênteses, você coloca ali o nome da sua variável, fechou parênteses, ponto e vírgula. Exemplos: leia, abriu parênteses, ano. Eu vou solicitar o valor para a variável ano. Horas. Então, eu vou digitar lá no meu teclado, tá bom? Na minha entrada, no meu console de entrada, um valor que vai ser armazenado na minha variável ano, que eu sei que tem o tipo inteiro. Um outro comandinho, olha lá, leia preço-produto. É para solicitar um valor para a variável preço-produto. Leia cidade, leia caractere, tá bom? Olha só, pequeno detalhe aqui, tá, pessoal? Para ler um caractere, eu não uso o comando leia, eu uso o comando leia caractere, tá bom? Isso é uma coisa específica do nosso compilador, do Calango, tá bom? Então lembrem disso, para ler um caractere, você tem que usar o comando leia caractere. Inteiro, real, texto, você usa o comando leia, tá bom? E se eu quiser ler um valor do tipo lógico, leia choveu ontem, opa, parou, repare a figurinha do lado, tem um X. Por quê? O Calango não permite ler variáveis do tipo lógico, perfeito? É uma limitação do compilador da linguagem, tá bom? Em outras linguagens você vai encontrar digamos assim, mecanismos para você ler variáveis do tipo lógico, mas o Calango não suporta, tá? Importante isso. Vamos lá. Temos aqui um programinha, e esse programinha, ele está mostrando o quê? A gente tem ali uma variável ano, ok? Estamos declarando uma variável do tipo ano. Logo em seguida, nós temos um comando ali para solicitar um valor para a variável. E reparem, eu não simplesmente coloco o comando leia lá, porque senão o cursor vai ficar lá parado, você não vai saber o que o programa está pedindo. Então, sempre antes de um comando leia, a gente coloca um comando escreva, para você entender em que pé que está o seu programa. Reparem, escreva, aí ele vai escrever na tela, entre com o ano atual. Tem um texto ali. A hora que ele vai mostrar aquele texto na tela, tá bom? Ele vai parar o cursor para solicitar a você a entrada do valor. Você vai digitar o valor do ano e logo em seguida ele vai seguir para o comando seguinte, que vai mostrar o valor do ano. Perfeito? Vamos ver isso aí no Calango, como é que ficaria. Olha lá, estamos na parte de declarações. Vamos declarar aqui, então, uma variável, que é a nossa variável ano, que tem o tipo inteiro, perfeito? Inteiro ano, ponto e vírgula. Vamos agora escrever um comando para fazer a leitura da variável. E antes do comando leia, eu vou colocar um comando escreva. Olha só, entre com o valor da variável, entre com o ano atual, tá bom? Logo em seguida, o comando leia. Esse comando escreva, pessoal, não é obrigatório, tá? Mas é uma boa prática, você sempre, antes de comando leia, você colocar um comando escreva. Finalmente, lemos o valor da variável, agora vem o comando escreva para mostrar o valor da variável, tá bom? Então, olha lá, estamos no ano D, e aí coloca lá a variável ano, fecha parênteses, ponto e vírgula, vamos executar. Mostrou ali, ó, entre com o ano atual. Vamos digitar ali um ano, 2019. Perfeito. Rodou o programa, mostrou ali o ano lido foi 2019. Muito bem, temos aqui um outro exemplo, que nada mais é do que uma extensão daquele outro exemplo anterior. O que muda? Reparem, esse programa ele tem ali declarações, onde estou declarando a minha variável ano, e outras variáveis, que são aquelas que a gente já viu e conhece, preço produto, cidade e letra.
Logo em seguida, eu solicito valores para essas variáveis. Então eu uso o comando leia ano, leia o preço do produto, leia cidade, leia letra, perfeito? E depois disso tudo, eu tenho aí uma série de comandos para escrever os valores que foram lidos. Então ele vai escrever aí, ó, estamos no ano de e o valor que você digitou. O preço do produto é e o preço que você digitou. A cidade onde moro é e a cidade que você digitou. E finalmente, a primeira letra do seu nome é, ele vai mostrar a letra que você digitou. Muito bem, pessoal. Então, com isso, nós encerramos a aula dessa nossa primeira unidade. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo. E lembre-se, pessoal, o segredo para você escrever programas de computador é treino. Escrevam bastante, escrevam um programa, mudem, adicionem mais uma instrução, rodem, executem, façam bastante. Vocês viram que os programas eles são feitos baseados em repetição. Então os programas se repetem, aquilo ali não tem muita novidade. Um programa você vai construindo com a ideia de um outro programa anterior. Então tentei mostrar isso para vocês, uma abordagem incremental. Você começa com um programa simples e vai evoluindo, evoluindo até chegar a um programa imenso como aquele que a gente viu no último slide, não é? Bons estudos e até a nossa próxima aula.